Nós vamos falar agora como o nosso pensamento influencia as nossas atitudes. Ter uma atitude mais positiva na vida pode ser uma solução para você superar vários problemas, né? E as barreiras que você tem todos os dias. E sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio, no Fé na Vida hoje, com o padre Jairo da Silva, que é da Arquidiocese de Montes Claros, em Minas Gerais. O padre que fala muito bem sobre esse tema, vai ajudar a gente a entender a importância de ter uma atitude positiva. Tudo bem, padre? Tudo bem, Rodrigo. Uma alegria estar aqui no programa Fé na Vida. Muito bom também estar com vocês que nos acompanham aqui pela TV Evangelizar. Como é bom tratar de assuntos que nos revitalizam. É isso aí. E buscam, de certa forma, a gente ter uma outra atitude diante da vida, né? De fato. A gente pensou nesse tema, padre, porque cada vez mais os problemas vão afligindo as pessoas, sejam lá quais são os problemas, enfim, financeiros ou de ordem pessoal, qualquer tipo de problema. Mas o que a gente sente é que muita gente acaba tendo uma atitude muito mais negativa, se abatendo e passa a ser aquela pessoa reclamona, do que uma pessoa que tenta sair dessa situação de um outro lado, né? De um lado mais positivo. Como que isso pode afetar realmente a vida de uma pessoa, apenas o pensamento dela diante de uma situação? Olha, Rodrigo, de fato é fundamental que nós tenhamos positividade diante da vida. Eu costumo dizer que os dias vão, os anos passam e a vida não nos poupa. Ela segue o seu curso. O mundo tem uma dinâmica, né? E na dinâmica do mundo, nós temos o desafio de nos adaptar. E, sobretudo, comportamentalmente, porque tudo vai depender da minha postura diante da vida. Os desafios me são apresentados. Se eu não tiver uma postura positiva, eu posso, de fato, mergulhar num quadro de murmuração, que não vai me levar a crescimento nenhum, ainda vai atrapalhar minhas relações com as outras pessoas. Mas quando eu tenho uma postura positiva, aí é diferente. Aí eu me torno protagonista, né, no palco da vida. E como protagonista no palco da vida, eu gero frutos positivos nas convivências e relações. Isso é fundamental. E isto tem efeito sobre a minha vida, diante do mundo e das pessoas, e tem efeito sobre a vida no mundo, nas relações sociais. Porque começa, de fato, a gerar frutos bons quando a postura é positiva. Ou seja, os problemas existem para todos, mas a pessoa que tem uma atitude, de certa forma, mais intensa para resolver o problema e não ficar apenas lamentando, ela tem um outro sentido, né? E ela é melhor vista, inclusive, pelas outras pessoas. Com certeza. Melhoram os relacionamentos, as convivências, né? Muitas vezes, a pessoa, quando ela não descobriu ainda esse segredo da vida, ela vive sempre num comportamento introspectivo e lamentando o fato das pessoas não darem a ela a atenção devida. Mas quem é que quer perder tempo com quem vive mergulhado na murmuração? Quando a gente se trabalha, quando a gente começa a ter uma postura positiva, a gente começa a ser objeto de desejo, a gente começa a ser causa de encantamento para os outros. E as pessoas querem estar perto de nós para trocar experiências, para ver o que temos a dizer a elas, para ver o que podemos oferecer a elas no convívio social. Isso é muito importante para a vida. Eu vou convidar o padre e você também que está em casa a assistir com a gente uma reportagem que fala um pouco sobre o poder das palavras, né, das pessoas, que é outra coisa também muito importante, né? Você já deve conhecer alguém que passa o dia reclamando, qualquer coisa é motivo para murmuração, como disse o padre agora. Tem muita gente por aí assim, viu? Pois é, isso é comum, né? No ambiente de trabalho, no dia a dia, aquela pessoa que só reclama, que fica achando todos os problemas, que os problemas são todos dela, enfim. Mas uma experiência aqui numa escola de Curitiba fala um pouco mais sobre isso e nos remete a uma reflexão importante sobre o poder que as palavras têm no nosso dia a dia. Alunos de uma escola fizeram uma experiência e essa experiência você acompanha agora. Os 2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu
Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então, essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funcionam como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica. Dá uma dor no coração. Já a positiva já calma. Olha, muito legal a experiência que as crianças tiveram e serve para a nossa vida isso, né? Sensacional. Porque imagine essa experiência no convívio escolar ali, mas a gente pode aplicar para a gente também, né? Como que as palavras influenciam, às vezes, negativamente na vida de uma pessoa, né? De fato, eu vejo assim que a professora acertou, né, na experiência, e a experiência ela abre um leque de reflexão muito amplo para as questões da vida, porque ali ela pegou a questão da pedagogia da educação, os relacionamentos entre as crianças. Mas para nós como adultos, por exemplo, que lidamos com crianças, é muito importante você ser um adulto que lança frases de efeito para a vida da criança, para que ela aprenda a ter atitude, para que ela aprenda a ser dedicada na superação dos seus problemas e desafios do dia a dia. Entra a dimensão do bullying, né? Por exemplo, quando você trabalha com uma criança essa ideia, você pode observar, por exemplo, uma criança que é acolhida pelos colegas e uma criança que é maltratada pelos colegas. O quanto isso faz mal à criança. Né? E na vida adulta é a mesma coisa, né? Nós somos uma geração, Rodrigo, de pessoas afetivamente mal resolvidas, né? O nosso psicológico, o nosso afetivo, o nosso emocional, ele está muito confuso em meio a tantas coisas que acontecem à nossa volta. E, de fato, o nosso tempo carece de pessoas que sejam positivas, que olham a vida, que reflitam, que nos levem a perceber que, como eu dizia lá no início, a vida não nos poupa, mas nós temos que encontrar um jeito de transformar a realidade a nosso favor. Colocaram pedras na sua frente, use-a. Use as pedras, né, para construir o seu castelo, né? Colocaram algo negativo diante de você, não deixe isso ter efeito sobre você, porque você é um batalhador, você está correndo atrás a cada dia. Então é muito importante ser positivo. Eu fico observando, por exemplo, quando eu fui convidado por vocês para a gente conversar um pouco sobre positividade, sabe qual foi o rosto que me veio em mente o tempo todo? Papa Francisco. Já pensou na complexidade da igreja?
na imensidão de desafios e problemas que nós temos na sociedade atual, no mundo, as guerras, os tantos problemas que o Papa tem enfrentado, e a positividade que ele tem, e a ternura que ele apresenta, e sempre apontando um caminho, e sempre dizendo para as pessoas, nós podemos superar tudo isso pelo amor, nós podemos ser positivos, nós podemos viver o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo e transformar o mundo. Né? Então eu fico pensando, eu vejo esta postura positiva no Papa Francisco. Ele poderia só murmurar, porque às vezes as pessoas pensam que o padre não tem problema, que o Papa não tem... Olha, os problemas do Papa são os problemas do nosso tempo. As angústias do nosso povo são as mesmas do Papa, são as mesmas da Igreja. Então, se você parar para pensar, o mundo está difícil, há dificuldades, você tem provações no seu dia a dia? Tem, mas você não pode parar, porque parar é permitir-se a derrota. E nós estamos aqui para vencer. Acreditar que a pessoa tem capacidade para, mesmo no momento difícil, a pessoa ter força para superar. Dar a volta por cima. Capacidade. Dar a volta por cima. O ser humano veio com esse dom de Deus de sempre dar um passo para frente, né? Sempre de forma a superar os desafios e problemas do cotidiano. Bom, eu queria, já que o Padre Jairo está aqui, relembrar a participação do Padre Jairo na Noite de Louvor aqui da TV Evangelizado. Foi um sucesso, o Padre Jairo encantou muita gente. A gente separou um trechinho para lembrar a participação do Padre, obrigado. Na Noite de Louvor. Veja só. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Ele enviou sobre nós o Santo Espírito e vai nos ungir esta noite com o dom do temor de Deus. Tá aí o Padre Jairo, hein? Muito bom, Padre. Excelente cantor, o Padre Jairo, conhecido no Brasil inteiro por cantar também. Já lançou um CD, está lançando outro também, né, Padre? Sim, eu lancei um primeiro CD, inclusive essa canção, é curioso, né? Eu me sinto muito grato à TV Evangelizar, o trabalho que a gente vem experimentando aqui, e esta canção ela tem muito a ver com a minha história. Porque quando eu chego na TV, hoje que eu estou aqui com vocês, eu só estou aqui por uma razão. Por querer poder dizer para todos que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, é meu amigo. Para que muitos buscando sentido para suas vidas também queiram buscar o Senhor, porque é Ele que devolve o sentido positivo, inclusive, à nossa vida. Ele que nos coloca de pé. Né? Positividade é o nosso tema. Ele nos coloca de pé, né? Quem tem Jesus assume as cruzes da vida, ergue a cabeça e caminha com positividade. Então eu fico feliz, essa música está no primeiro CD, que foi O Preço da Cruz, né? E agora nós estamos com um trabalho novo aí, o Sublime Encontro, o CD Sublime Encontro, que é uma alegria para a gente também, poder levar ao povo canções que ajudem o povo a rezar, ajudem o povo a buscar mais forças em Deus. E nós separamos mais um trechinho de um clipe do Padre Jairo Silva, você vai acompanhar agora, olha só. Toda vez que eu entro neste templo sagrado, sinto forte em meu peito o bater do coração. É que sei que o meu Deus se revela a cada instante nesta hora de oração. Aqui dentro eu me sinto bem pertinho de Deus, da vontade do
música Sublime Encontro, né? Sublime do novo Encontro. CD que o padre está lançando aí. Isso. E conta um pouquinho da história dessa igreja aí, que vocês gravaram. Bom, padre. esta canção é a canção tema do novo trabalho, se chama Sublime Encontro, né? E ela foi uma música em que eu tive a experiência de escrever dentro da igreja. E Deus tocava muito no meu coração para falar para as pessoas sobre a importância de entrar na igreja e abrir o coração para poder fazer uma verdadeira experiência de fé, de encontro com Ele, por isso ela se chama Sublime Encontro. E esse clipe, ele foi gravado dentro da Catedral Metropolitana de Montes Claros, que é a arquidiocese onde eu resido hoje, de onde eu venho sempre, todo mês, para essa experiência aqui na TV. Então deve ter sido uma experiência bem bacana, né? Nossa! Um reencontro com o seu começo também ali. De fato, os trabalhos ali, tudo que a gente faz, né? Na vida de fé, no dia a dia do povo de Montes Claros. Padre, o senhor, voltando só para a gente fechar sobre o tema positividade, né? A sua vida, inclusive, é uma vida que foi marcada por isso, sempre acreditando, né, que as coisas podem dar certo, né? E qual que é o ponto principal da fé nessa questão da positividade, né? A pessoa acreditar que realmente Deus pode fazer algo a mais pela vida dela num momento difícil, quer dizer, esse tom positivo também na fé. Rodrigo, no mundo em que a gente vive, tem muitas ias, né? As filosofias, as ideologias, tantas ias, né? E eu posso dizer para você o seguinte, para quem não é religioso, segue as filosofias do mundo, que são muitas, tentando reerguer as pessoas. Mas para quem é religioso só consegue ser positivo diante dos desafios da vida se tiver fé. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de quem sempre insistimos de nos lembrar, anunciando sua paixão, morte e ressurreição, ele acreditava no Pai, ele foi fiel ao Pai até as últimas consequências. E a sua fidelidade ao Pai o tornou uma pessoa corajosa e positiva diante da cruz que ele estava por experimentar. Nós temos nossas cruzes diárias, mas se nós temos fé em Jesus ressuscitado, ele que é a porta aberta para a nossa eternidade, se nós tivermos fé no Cristo, nós seremos positivos e enfrentaremos as cruzes da vida com positividade, certos de que em Cristo ressuscitado venceremos. Mesmo as pessoas que estão, de certa forma, num estágio de depressão, as pessoas precisam acreditar um pouco mais nelas e em Deus, né? Fé e cuidados, né, Rodrigo? Eu entro nessa dimensão da fé, mas quando a gente trata das pessoas que estão com algum sofrimento, né, emocional, psicológico, até a depressão, né, indica um espírito abatido, né? Então é preciso cuidar da dimensão espiritual e é preciso, sim, buscar ajuda profissional, né? Nada melhor que um psicoterapeuta também para lançar luzes sobre esse processo, para que a pessoa possa começar a se reerguer novamente, recuperando a sua autoestima, o seu amor próprio e assim poder assumir com positividade os desafios da vida, porque a vida não para. E a família tem um papel importante nisso também, né, Padre? Muito importante. A gente fala de positividade sempre aqui, de fé na vida, como é o nosso programa, né? Digamos que fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica do cuidado da família. A família precisa ser muito atenta a uma pessoa, porque às vezes a pessoa, quando ela entra num quadro de murmuração, de desânimo, de recolhimento, sabe? Querendo só o ambiente da reclusão, fica a dica para a família. Palavras de efeito. Né? Presença espiritual e recomendação profissional para que a pessoa seja ajudada e não entre num processo de prostração. E em muitos casos, a gente já lidou, por exemplo, com o tema, que é um tema muito delicado, a gente já lidou aqui no programa sobre suicídio, por exemplo, que infelizmente as taxas de suicídio aumentam em alguns países do mundo e é um problema de saúde pública hoje em dia. A perda de sentido, né? O papel da família é fundamental nesse processo, até nessa questão da positividade, né? Da pessoa saber o que falar, o momento certo de falar e não achar que aquilo é uma besteira, que aquilo pode
enfim, que é coisa da cabeça dela. Que a gente dela. pode estar sendo negligente, né? Vendo ali a derrocada da pessoa, o fracasso diário da pessoa, e a gente fica indiferente. É importante pensar um pouco no outro, isso é cuidar do outro na família, né? É importante ficar atento aos sinais que o outro dá. Uma pessoa, por exemplo, Rodrigo, antes de entrar num quadro depressivo, de recolhimento num quarto escuro, ela solta 1000 gritos de socorro dentro de casa, no convívio familiar. E às vezes as pessoas não percebem que a pessoa está pedindo socorro. Às vezes é um comportamento, às vezes é uma frase de lamento, alguma coisa. Por isso nós realmente temos que estar muito atentos uns aos outros no interior das nossas famílias para ajudar aqueles que sofrem.